Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora terapeuta, e sempre venho falar das experiências que me fizeram sempre buscar e aprender cada dia mais a importância de ser um ser único e saber que eu sou amada, você é amado. E essas experiências, principalmente as que a gente acha que é ruim, as negativas, né, esses contrastes que a gente passa, são informações muito importantes que fazem a gente buscar e mudar o que está se repetindo ou o que está nos incomodando. E hoje eu venho falar de uma coisa que todo mundo alimenta, e muitas vezes não percebe que é simplesmente algo que ela precisa limpar: as crenças. Hoje eu vou falar justamente de crenças, porque quando a gente está muito preso em uma situação, a gente se apega tanto a essa situação que a gente não acredita que vai sair tão cedo. A gente começa a colocar na mente que é difícil, a gente começa a associar a situação que a gente está passando com outras coisas que acontecem da mesma maneira, assim, com outras pessoas, informações muito parecidas, e a gente vê as pessoas sofrendo por muito tempo, ou que não conseguiram de alguma maneira passar por aquilo. E aí a gente começa a associar, fazer uma ponte dessa informação, e a gente começa a acreditar naquilo que a gente enxerga através dos olhos. Só que as crenças, elas são informações que a gente percebe no mundo e cada pessoa percebe de forma diferente, tá? Principalmente se você viveu em uma família que acreditava muitas coisas negativas, que tudo era ruim, tudo era pecado, tudo era muito fora do normal, então você precisava ficar afastado daquilo, sabe? Essa questão de viver em uma religião, e aí se você não seguir isso, você vai para o inferno. Essas coisas que atrelam as pessoas de uma forma tão forte que você não consegue e se sair disso, e você se acha culpado, se acha que não merece e fica preso a uma situação sem vontade. E quando você entra nesse processo e você começa a sofrer por conta de não aceitar o que está passando, mas por conta das informações, das suas crenças que você experiencia através das informações da sua família, da religião ou de tudo que você vive, você se apega a isso e fica sofrendo lá, gente. E as pessoas não entendem nem o que Jesus queria passar sobre a fé. E tudo aquilo que você acredita, mesmo que seja uma mentira, mas você acredita tanto naquilo que se torna verdade. E você vai entrando nesse universo e cada vez tendo essas experiências negativas, e você vai acreditando e vai se alimentando, se retroalimentando com isso. Tanto que você não mais acredita na possibilidade de que algo bom vai acontecer. E as crenças, gente, são convicções profundas que um indivíduo tem sobre a vida e aceita como verdades absolutas. E para você tirar essas verdades que você acredita, que foram informações dos outros, você só vai tirar quando você ter consciência dela, porque muitas vezes as informações que você tem, você nem tem consciência. Você simplesmente reage à vida de uma forma das crenças que estão dentro de você, estão profundamente enraizadas, e você precisa se limpar dessas informações. E como é que você sai dessa crença? Por exemplo, se você
quer um relacionamento bom e você tem experiências negativas e você viveu experiências também negativas dentro da sua família, você tem crenças de que o relacionamento é ruim, de que o amor não é possível, de que todos os homens são iguais. Essas informações estão presas dentro de você. E para você tirar, você precisa buscar aonde estão essas informações. Escrever o que você pensa sobre algo. Por exemplo, do amor. O que você sente sobre o amor? Aí você vai dizer, é difícil, relações... escreva também, tipo, como era a relação do seu pai com sua mãe, como eles eram tratados, se houve uma ruptura, tipo uma separação, e aí você se sente rejeitada na questão de o pai foi abandonado, a mãe foi abandonada. Então, essas rejeições vão trazendo para você crenças de que o relacionamento é assim, entendeu? Então, mesmo que seja negativo, as relações que você vivenciou vão trazer informações, crenças negativas, mas vão fazer parte dessas crenças que serão verdades para você. E isso é para tudo, gente. Se for a questão do dinheiro, a questão, por exemplo, tem gente que tem uma lealdade por conta das crenças, a questão das relações, a parte financeira. A família toda não tem crescimento na vida, cada um vive num teto limite de dinheiro, e aí você, por lealdade das crenças que você tem com essas pessoas, você também não quer passar desse teto limite. E aí você repete esses ciclos, sabe, de limitações que se tornam verdades para você. E aí você se acomoda com isso. Então, qualquer coisa que você ouviu na sua infância, tipo, você não é capaz, ou você é bagunceiro, ou você é um preguiçoso. Quando você recebe essas informações, você começa a trazer isso para suas informações e você acredita nisso, mesmo que você não seja. Porque muitas vezes um jovem ou uma criança, ela não está afim de certas coisas por conta das limitações que ela tem mesmo com a própria família. Os pais não permitem que ela seja quem ela é. E aí ela vai se tornando uma criança mais arredia, uma criança mais que não quer mais convivência. Então ela começa a ficar no mundo dela. E aí esse comportamento vai sendo, tipo, o tempo todo as pessoas vão descrevendo negativamente e não entende que elas estão alimentando as crenças dessa criança. E aí se torna uma criança realmente preguiçosa, uma criança que não tem capacidade de agir, uma criança não, um adulto, tá, gente? Porque depois de ser criança, você se torna o adulto que recebeu essas crenças na infância. Tomando um cafezinho aqui. Eu adoro café. Não uma coisa assim, muito todo dia, mas o cheiro do café me ajuda. Mas já é comprovado que o café, ele corta o efeito do magnésio no corpo. Então, ele oxida ali e aí não é bom demais. Mas também é uma crença acreditar que o café é ruim. Ele tem uma informação química, mas de vez em quando o jeito não vai matar ninguém, tá? Eu digo a todo mundo, quando meus clientes chegam aqui, eles querem, mas tem que deixar de se alimentar disso, daquilo, porque a gente está tão preso a uma alimentação que a gente criou. Mas, se a gente for olhar, por exemplo, a cliente hoje que veio, ela já tem seus 65 anos, mais ou menos, e ela disse assim que a mãe vai fazer 100 anos, gente, agora em julho. É uma bênção, né? Mas ela está tendo já demência, faz uns 2 anos que ela não anda mais. Mas ela comia de tudo, ela nunca teve restrições alimentares. E a família toda vive mais de 100 anos, o pai viveu 94 anos, e eles nunca tiveram
restrições. É lógico que essas pessoas que vão fazer 100 anos agora tiveram uma infância e uma vida antes sem transgênicos, né, sem esses alimentos muito industrializados. E aí eles tiveram essa alimentação básica, assim, quando eles, na infância, na adolescência, uma alimentação forte. E a genética deles, de alguma forma, tem uma força maior. E então, eles vivem muitos anos. E aí tem gente que tem restrições alimentares. Eu conheci um rapaz que ele não se alimentava com coisas industrializadas, essas coisas, e teve um infarto e morreu. Então, eu tô falando isso aqui, gente, só porque eu tomei o cafezinho para não incentivar demais, né? Quando a gente faz alguma coisa, é meio que você liga uma informação. Bem, mas voltando lá para a crença, tá? Então a crença, ela nos torna reféns de uma verdade que você absorveu e aí você vai vivendo através dessa crença. E Henry Ford, ele era mecânico, engenheiro mecânico, e ele criou o carro Ford. Ele ficou altamente reconhecido, foi o que criou os primeiros carros. Então ele cresceu muito na vida e ele dizia uma coisa que é muito importante isso. Ele dizia assim: quem você acredita que pode dizer, acredita que pode fazer uma coisa ou não, você está certo. Olha só, gente, que coisa magnífica. Ele quis dizer que se você acredita que pode, ok, isso vai acontecer. Se você acredita que não pode, ok, isso também vai acontecer. Eu sempre falo aqui do universo que aquilo que a gente vibra, a gente passa no campo energético e isso retorna para você. Então, se eu acredito que sou capaz de fazer algo, de ser alguma coisa, de agir, de aprender, eu sou capaz e eu acredito e vou firmemente para isso. E isso vem para mim. Mas se eu acredito que eu não tenho capacidade de aprender alguma coisa, é muito difícil, eu não tenho tempo, eu não tenho idade para isso, você começa a criar crenças que se tornam verdades e você se limita. Gente, hoje eu venho falar justamente de crenças, porque é isso que limita você a ser verdadeiramente quem você é. Se você quiser ser alguma coisa, capacidade é uma forma de você buscar. Você pode buscar informações. Eu até falei aqui sobre se tornar uma versão do que você quer. É como um artista que está estudando um personagem e ele vê todos os detalhes, as características, comportamentos, ações como aquela pessoa age, e aí ela começa a atribuir aquilo na vida dela. Ela vai representar aquela versão e, de alguma maneira, ela vai se tornar aquela pessoa para representar aquela pessoa naquele filme, naquele teatro. E nós podemos fazer isso com a gente. Eu quero me tornar um grande artista. Eu vejo um grande artista que adoro, que admiro. Então eu pego as características do que eu percebo nele, que é importante para mim, tá, gente? Porque muitas vezes você conhece um artista, mas esse artista você conhece superficialmente. Ele está ali só representando aquele persona, aquela personagem que ele se torna quando artista. Mas muitas vezes a realidade daquela pessoa é totalmente diferente do que ela é ali. Tá passando até o filme de Michael Jackson, tá nos cinemas, e muitas pessoas criticando, né, que o filme não tem muitas, digamos assim, muitas verdades da vida dele, porque as pessoas, como sabem das notícias negativas, e como eu já falei aqui, nós temos um hiperfoco na parte negativa, que é justamente, é como se a gente tivesse sempre uma parte do cérebro, ele só percebe a parte negativa porque a gente se acostumou tanto a ter essas informações negativas, então é como se a gente ficasse buscando
essa parte negativa. E aí as pessoas vendo Michael Jackson ali feliz, fazendo os filmes dele, fazendo as apresentações, os shows dele, como ele cresceu na vida artística. E aí as pessoas fazem, e cadê a realidade de quem ele é? Só que o filme é a representação da versão que Michael Jackson se tornou como artista. Ele ali, ele era o artista. Ele se representava, ele agia como ele queria ser, como o personagem artístico dele. Então, ele se tornava aquilo. Mas a vida dele, a infância, que foi bem difícil, foi uma história da biografia dele, mas não é o artista. É lógico que para ele ser quem ele foi, ele precisou de alguma maneira ter essas informações da vida, mesmo que sejam negativas, que são os contrastes, mas ele se tornou quem verdadeiramente ele queria como artista. E o filme é como digamos assim, é como se fosse para vangloriar, né? É como se fosse para colocar assim, esse artista foi muito importante, ainda é na questão das músicas, porque continua. A pessoa morre, tá, gente? Mas a energia dele ainda está aqui, a consciência de Michael Jackson está aqui. Então, quando você se representa nele ali, você vê, você agradece pelo artista que ele foi, pronto, e você quer se representar como um artista desse, você só é copiar. O rapaz que se representou para fazer o filme, ele foi ver como ele se comportava como artista e não como o ser humano que Michael Jackson era na vida normal dele. E aí ele via como ele agia como artista. Ele escrevia mantra, ele escrevia o que ele poderia ser capaz, que ele ia ser, conquistar algo, ser alguma coisa. Então ele pegou e viu esse caminho do artista. E as pessoas estão buscando o quê? A parte negativa. Então, o que eu deixo hoje para você é justamente você buscar como um personagem, um artista, um grande artista, ou um grande músico, ou um grande profissional, é você pegar as características daquela personagem. Então, se você tem dentro de você um comportamento que você foi influenciado na sua infância, que você era, por exemplo, preguiçoso, que você não tinha coragem, ai, você é besta, você é muito bobo, essas informações que elas vão se tornando parte da sua persona, né, fazendo parte de quem você é, você pode tirar isso a partir de você. Peraí, eu tenho capacidade de ser, porque isso daí foi algo atrelado das experiências dos outros e que eles me influenciaram e eu acreditei porque eu não tinha como escolher. E aí você escreve como você quer se comportar, como você quer agir, como você quer ser. E você, a cada dia, pega um pouquinho dessas informações e cria no seu contexto. Você começa a se comportar dessa maneira, você começa a se vestir com essa maneira, você começa a pegar essa personagem e tornar parte de você. E eu digo a você que a crença que te colocaram de que você não era capaz, de que você não era feliz, de que você não era amado, de que você não era capaz ou possível ser para a sua vida, você se tornará. É só o fato de saber qual a crença que está impedindo de você chegar aonde você quer e você vai tirar essa informação colocando outra e sua mente, sua consciência, seu inconsciente vai receber isso como parte de você, porque quanto mais você se habituar com isso, você vai se tornar quem verdadeiramente você quer ser. Beijo, diz aí, qual a crença que te incomoda? Tipo, o que você acredita, que você acha que é verdade, mas que você pode buscar informações diferentes
e começar a desmistificar isso, tirar isso da sua vida e tornar realmente a crença, colocar a crença verdade absoluta que você pode mudar. Beijo, tchau, tchau!